Olá, meus amigos, e aí, tudo bem? Professor Carlos Eduardo Fischer, canal Fatos e Registro da História. Hoje eu quero conversar com você sobre o golpe militar de 1964 no Brasil. Um golpe que derrubou o presidente eleito João Goulart e estabeleceu uma das mais cruéis e violentas ditaduras militares da história da América Latina. É essa história que eu quero contar para vocês agora, as razões que levaram a esse golpe. Por isso é importante que você deixe seu like, faça um comentário e ajude a promover o canal Fatos e Registros da História. Tá certo? Conto contigo. Pois bem, João Goulart foi um político que fez parte do populismo, política da América Latina de aproximação com as massas e com as classes trabalhadoras. As ideias de Jango, como ele era conhecido, eram de aproximação dos trabalhadores e de bem-estar da população brasileira. João Goulart foi vice-presidente nos governos de Juscelino Kubitschek e de Jânio Quadros. Foi ministro do Trabalho, Indústria e Comércio no governo de Getúlio Vargas. Foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul no período entre 1951 e 1955. Foi deputado estadual entre 1946 e 1950. Ele era advogado e membro do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, um partido criado por Getúlio Vargas. Família rica, filho do estancieiro Vicente Goulart. Mas suas ideias populares amedrontavam, assustavam as elites brasileiras. Em 1961, Jânio Quadros assume a presidência da República, com João Goulart eleito o vice-presidente. Uma política de autonomia, sem atrelamento a bloco nenhum, nem ao bloco capitalista, nem ao bloco socialista, que lutavam na época da Guerra Fria. Jânio Quadros e João Goulart estabeleceram uma política de independência. É verdade. Então, com isso, aproximaram-se da União Soviética, da China. Inclusive, Jânio Quadros recebeu no Palácio Planalto o líder guerrilheiro Ernesto Che Guevara e o condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Então era realmente uma política bem independente, não é mesmo? Mas foram 7 meses de governo. Jânio Quadros renunciou. Até hoje, os historiadores procuram explicar as razões que levaram Jânio Quadros a renunciar. Ele mesmo não era muito concreto nas suas ideias, nas suas explicações do porquê ele renunciou ao poder. Mas enfim, renunciou e o vice era ele, João Goulart, que nesse momento estava em visita à China, tá estabelecendo relações comerciais com os chineses. As elites se mobilizaram para não deixar nem mesmo João Goulart desembarcar no Brasil, que ficasse por lá. Jango, no entanto, conta com o apoio de um grupo de brasileiros. Leonel Brizola, governador do estado do Rio Grande do Sul, organiza a grande campanha da legalidade. Uma campanha imensa, enorme, bonita, onde se faz uma campanha pela volta de Jango e pela sua posse como presidente da República. Por isso o nome legalidade. Fazer o que era legal. E o Brasil se dividiu entre os legalistas e os golpistas. A opinião pública nacional se mobilizou também. E a pressão passou a ser muito grande. Os grupos conservadores começaram a ceder diante dessa pressão popular. O Congresso se reuniu às pressas para que pudesse legitimar a volta de João Goulart. Mudaram a Constituição, estabeleceram o parlamentarismo, assim então João Goulart voltaria, assumiria o poder, mas não governaria, porque no parlamentarismo quem governa é o primeiro-ministro. Mas enfim, João Goulart toma posse como presidente da República, mas agora num regime parlamentar. Ele, como presidente agora, estabeleceu a sua primeira proposta, seu primeiro trabalho, suas primeiras metas. Foi o Plano Trienal. O que era o Plano Trienal, minha gente? O Plano Trienal previa o crescimento econômico do Brasil, reduzir a concentração da renda, estimular a indústria, controlar a inflação, reduzir os gastos públicos, cortar subsídios às indústrias e às importações. Também previa a criação de impostos diferenciados para a população de alta renda,
implantar um programa de reforma agrária, controle dos salários e dos investimentos públicos no setor produtivo e nos projetos sociais. Mas ele estava no regime parlamentar. Mas o plano trienal foi colocado em amostra, o povo ouviu, o povo viu e adorou. As elites, de forma alguma, a preocupação era muito grande, porque o plano trienal tinha propostas bem pesadas que iriam trazer prejuízo aos que governavam este país, aos que mandavam neste país. Em 1963, neste plebiscito, 80% da população brasileira decidiu pela volta do presidencialismo, o que mostrou uma forte aproximação de Jango às massas populares, aos interesses por suas importantes medidas, por suas metas e por suas propostas políticas, econômicas e sociais. As elites, formadas aí pelo latifúndio, pelos grandes empresários, se mostraram cada vez mais preocupados. Sempre tiveram o poder e agora vem João Goulart com ideias novas e diferentes, aproximando-se demais dos trabalhadores e trazendo alguns prejuízos a essas elites. As elites estavam preocupadíssimas. Algo tinha que ser feito. Pois bem, João Goulart agora é presidente. Vivemos agora a volta do presidencialismo. As elites estavam com o pé atrás diante das propostas de João Goulart. João Goulart lançou um outro projeto, um projeto super arrojado, um projeto super legal para o nosso país. Eram as reformas de base. Já ouviu falar? As reformas de base, que era o calo, que era a pedra no sapato das elites. O que propunham as reformas de base? Olha aqui, escute só. As propostas reformistas incluíam mudanças no setor educacional, no setor habitacional, no setor trabalhista e também na política de divisão da distribuição de terras. Também propunham aumentar o controle sobre as atividades dos bancos, limitar a remessa de lucros ao exterior, além do direito de voto aos analfabetos e da regulamentação dos direitos dos trabalhadores rurais, importantíssimas para o Brasil e para quem tem menos voz neste país. Reformas de base. As elites brasileiras se levantaram, acusavam o governo de pretender implantar no Brasil uma ditadura comunista. Começaram a difamar o presidente, a falar mal do presidente. Contavam com os meios de comunicação e falavam e criticavam o governo de Goulart. Acusavam o governo de querer implantar o comunismo. E a imagem do comunismo é deturpada. Vem sendo deturpada desde longa data. Falam mal do regime. Falavam os mais absurdos sobre o comunismo, sobre essa ideologia criada por Marx e Engels lá na Revolução Industrial no século XVIII. Falavam que os comunistas são ateus, não creem em Deus e vão fechar as igrejas, socializar as mulheres. Falavam até, incrível, que comunista come criancinha. Falavam as coisas mais absurdas. E aí, claro, as classes menos informadas, as classes mais populares com menos informação, passam a acreditar que o comunismo possa ser isso, porque ouviam de gente importante do país. E além disso, este regime comunista seria contra os interesses dos Estados Unidos. Então João Goulart estaria agindo contra os Estados Unidos, porque João Goulart estaria pregando o comunismo no Brasil. Estaremos enfrentando os norte-americanos, já que vivíamos a época da Guerra Fria. João Goulart não era comunista. João Goulart nunca foi comunista. As suas ideias, de repente, poderiam ter uma aproximação com as ideias do comunismo, mas João Goulart nunca foi comunista. João Goulart tinha como admirador Getúlio Vargas. E vocês sabem quanto Getúlio Vargas odiava o comunismo? É só de lembrar o que Getúlio Vargas fez com Olga Benário.
eles não eram comunistas, mas acusavam eles de comunistas e falavam mal do comunismo, e as pessoas então odiavam o comunismo e agora vão odiar também João Goulart. Era isso que as elites queriam: difamar, estragar, manchar a imagem de João Goulart, enfraquecê-lo para depois derrubá-lo. Muitas de suas ideias se aproximavam daquela ideologia, mas Jango queria apenas o bem do Brasil, o bem-estar dos brasileiros. Está me entendendo? Os grupos poderosos se levantaram contra ele. Os latifundiários, os grandes empresários ligados ao capital estrangeiro, ao capital nacional, os militares do exército, da marinha e da aeronáutica, a igreja católica, a classe média, os profissionais liberais atrelados ao capital e ao grande capital. Todos contra Jango. Mas Jango ali, resistindo. No dia 13 de março de 1964, Jango participou de um grande comício lá na central do Brasil. Um comício que reuniu mais de 150 mil brasileiros. E neste comício, Jango anunciou a nacionalização de refinarias de petróleo e a desapropriação de terrenos para a realização da reforma agrária. A reação dos grupos conservadores foi enorme, liderados por empresários, militares, classe média urbana, realizaram então no dia 19 de março uma resposta a esse comício. Foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Um movimento forte para derrubar João Goulart. E pegaram forte, não é mesmo? Usaram expressões fortes, como família, Deus, liberdade, para convencer as massas esclarecidas, para convencer as massas, para convencer as pessoas de que Jango era contra tudo isso. As pessoas mais inocentes acreditavam que Jango poderia ser contra a família, contra Deus e contra a liberdade, o que era uma grande mentira. Mas estavam conseguindo convencer o povo brasileiro de que Jango era tudo isso. Marcha da Família com Deus pela Liberdade, por favor. Nos Estados Unidos, gente, se prepara um golpe. Sim, os Estados Unidos ajudam os golpistas, preparam a Operação Brother Sun. A Operação Brother Sun envolvia os submarinos, navios, soldados prontos para invadir o Brasil. E você sabe, se mexeu com os Estados Unidos, eles invadem, eles atacam. Ao que houve no Vietnã, ao que houve na Coreia, a tentativa de invasão em Cuba, a invasão do Iraque e assim por diante. Eles estavam prontos para invadir o Brasil, ajudar os golpistas a derrubar João Goulart. Então, João Goulart estava enfrentando um golpe muito forte e muito poderoso. Era um grupo muito forte contra ele. Está tudo preparado para o golpe. No dia 31 de março de 1964, tropas militares partiram de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro. Jango deixou o Palácio das Laranjeiras, onde despachava com o presidente, no Rio de Janeiro, e rumou para Brasília. Em seguida, partiu para Porto Alegre, onde se reuniu com os aliados para organizar, ou tentar organizar, uma possível resistência a este golpe militar. A vontade de resistir era grande, mas o grupo era muito pequeno. Não podia fazer frente ao poder dos golpistas que contavam com o apoio dos Estados Unidos. Os golpistas eram muito poderosos. Jango e seus aliados, Leonel Brizola, decidiram fugir e se exilar no Uruguai. Segundo alguns relatos, Jango teria dito:
Se for para derramar o sangue dos brasileiros, eu prefiro sair do Brasil. E se exilou no Uruguai. E no dia 2 de abril de 1964, a presidência é declarada vaga pelo Congresso Nacional. E em seguida, uma junta militar assume o poder. Um regime novo se estabelece no Brasil, cruel, violento. O regime militar foi cruel, foi violento. Perseguições aos inimigos e aos possíveis inimigos da ditadura. Perseguições, prisões, tortura, morte, censura aos meios de comunicação. Foi algo terrível que o Brasil viveu. Eu tenho outro vídeo que eu falo sobre o governo militar no Brasil. Foi cruel e foi sanguinário. Então, o dia 31 de março de 1964 marca o início dessa página cruel e sanguinária da nossa história. Uma página que tem que ser virada e passada adiante. Isso foi o golpe militar de 64. Se você gostou, curte aí, compartilhe, comente e ajude a promover o meu canal. Valeu, meus amigos, valeu, minhas amigas, um forte abraço a todos.